Dólar yen semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar yen. Dólar yen que continua aqui assim na sua forte tendência ascendente, apesar de as intervenções que, mais uma vez, não foram ainda confirmadas, mas dão sinais, houve sinais de que, e rumores de que o Banco do Japão poderá ter vendido cerca de 70 mil milhões de dólares à volta dos 160, onde fez a intervenção, e mais alguns, em conjunto com alguns que fez aqui um pouco mais abaixo na semana, não na semana passada, mas na outra semana anterior, e isto, apesar de tudo isso, os ganhos do iene, as perdas do dólar iene praticamente desapareceram todas nesta última semana, com o dólar iene de novo aqui à volta dos 159, onde se encontra neste momento, ou seja, aqui já muito perto de uma área em que provavelmente o mercado estará com algum cuidado a ver se temos novamente os responsáveis cambiais no Japão a entrarem novamente no mercado. Isto na semana passada, inclusive, eu falava na situação do Scott Bessent a ir visitar o Japão, ter uma reunião com a Ministra das Finanças, Katayama, e de facto isso aconteceu, mas pareceu-me ficar um pouco aquém daquilo que o mercado esperava em termos de declarações a ajudar, digamos, a fortalecer o próprio iene. Isso não aconteceu e o mercado continuou na sua tendência descendente do iene, a continuar a vender ienes, até porque continuamos a ter a mesma coisa, ou seja, repare, isto é o gráfico diário, os últimos dias, portanto a semana passada foi sempre com os preços do petróleo em alta e, como vemos, continua, e estamos aqui em máximos desde o conflito aqui, com o Brent aqui neste momento a negociar à volta dos 112 dólares por barril. Quando olhamos para o dólar, ele que na semana passada ainda andava aqui abaixo da média móvel dos 200 dias, o índice DXY voltou a disparar, neste momento encontra-se acima dos 99, ainda a recuar dos ganhos mesmo do início das primeiras horas da semana, que chegou acima dos 99,30, mas continua aqui assim bem a ganhar. Portanto, aqui também ele a dar o tal impulso ao próprio dólar iene. Isto, quando olhamos ainda por cima para o mercado acionista, que tem vindo a ganhar, hoje temos este dia aqui em perdas, ainda assim continua a negociar muito perto dos recentes máximos. Ora, tudo isso acaba por dar, então, aqui digamos, um terreno de carry trade. Mais uma vez eu refiro a mesma coisa que tenho referido anteriormente, este tal carry trade que continua a dar as taxas, com taxas de juros do iene bastante mais favoráveis para continuar a ser, digamos, a fazer o funding desse mesmo carry trade face às outras moedas, e aqui neste caso face ao dólar. A semana passada as yields obrigacionistas, portanto estes preços elevadíssimos no petróleo acabaram por dar mais receios de uma espiral inflacionista. Nessa espiral inflacionista, obviamente que também ataca o Japão, passa a expressão, mas o banco, e aqui vemos, enquanto no banco, a Reserva Federal, temos aqui a amarelo, digamos, a curva de taxa de juro, ou de expectativas de taxa de juro para os próximos meses, até um ano. Aqui a amarelo era o que era a semana passada, e esta semana vemos, de facto, ao dia de hoje, estamos a ver uma aceleração nas expectativas de subida de taxa de juro, inclusive por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Ora, se formos fazer o mesmo exercício para o Banco do Japão, o que nós vemos é que praticamente
praticamente é coincidente, ou seja, há aqui um diferencial de taxas a acelerar a favor do dólar, como podemos ver por aqui. Isto são as taxas de juros a 2 anos, portanto o curto prazo, digamos, de obrigações, e aqui o que vemos, e este é o diferencial entre os as yields a 2 anos do dólar face às yields a 2 anos do iene, e como vemos, tivemos a semana toda, aliás já temos tido as últimas semanas sempre em alta, ou seja, esse diferencial a favorecer o dólar. E obviamente que aqui o que vemos é exatamente também isto, é a continuação do dólar a ganhar face ao iene, e vemos ainda melhor no gráfico semanal em que temos esta tendência ascendente já aqui assim há mais de um ano, não é? Aliás, já temos bem há mais, mas estamos a falar só desta última perna, passa a expressão. Portanto, e isso a continuar, e tal como eu disse já anteriormente, apesar das intervenções no mercado por parte do Ministério das Finanças, por parte dos responsáveis cambiais, ele só com uma alteração estrutural é que de facto vamos ver aqui assim um retrocesso neste dólar iene em alta, nomeadamente quando tivermos um dólar de novo a perder, que é o caso que não acontece hoje em dia. O mercado continua a olhar para o Estreito de Hormuz, continua a olhar para a situação de guerra no Médio Oriente, e isso vai continuar de alguma forma a suportar o próprio dólar. Esta semana também, em termos de dados económicos, nos Estados Unidos praticamente temos os PMIs e não mais do que isso. Vamos ver aqui assim o do Japão, vamos ter esta noite já o PIB, vamos ver o que é que os números nos trazem. Acho que as previsões do PIB anual é uma subida para 1,7%, com o trimestral a subir de 0,3% para 0,4%. Vamos ter também a produção industrial, os números revistos, a balança comercial, os pedidos de máquinas, as encomendas de máquinas também de março, e os PMIs também, obviamente, mas depois o mais importante, a meu ver, será aqui o índice de preços de consumidor, ou seja, a inflação subjacente, ou seja, sem os elementos frescos. O mercado está à espera de um recuo, inclusive, de 1,8% para 1,7%, mas na inflação total está à espera exatamente do inverso, ou seja, de uma subida de 1,5% para 1,8%. Não creio que isso vá ter uma grande influência para já, pode dar aqui assim alguma volatilidade adicional pontual, mas de facto o que vai continuar aqui certamente a impactar será o Estreito de Hormuz, os preços do petróleo e o sentimento de mercado relativamente, portanto, ao tal carry trade. Vamos ter também a Nvidia a reportar resultados, eventualmente uma desilusão por parte dos mercados poderá dar aqui assim algum espaço ao iene, ou seja, aqui uma pressão no dólar iene, mas creio que de facto os dados neste momento estão lançados e para que o iene continue a perder e continue à espera das tais intervenções que eu acredito que mais cedo ou mais tarde voltem a acontecer. Vamos olhar então aqui assim para os gráficos, mais longo prazo, portanto aquilo que eu faço aqui com o gráfico semanal, vamos a ter novamente a tal situação de o preço está aqui a chegar aos 159, esta área vai ser uma área bastante olhada pelo próprio mercado em geral, propícia a voltarmos a ter as tais intervenções e que poderão aqui vir até um pouco mais abaixo, que aos 156, 155, 50, uma vez mais, portanto aqui assim há em torno da tal linha de tendência ascendente que temos de longo prazo. Olhando aqui para os indicadores de momento, não há nada de diferente, o MACD bem acima da linha neutra, portanto a manter esta forte tendência ascendente, e o RSI acima da linha de 50 e longe de terreno de sobrecompra, portanto a dar mais espaço a este caminho ascendente do dólar iene no mais longo prazo. No mais curto prazo tínhamos aqui assim eu na semana passada tinha dado a hipótese de vermos aqui uma consolidação, enganei-me,
completamente, o mercado reagiu mais depressa do que aquilo que eu esperava, portanto eu estava à espera que continuássemos a ter perdas no iene, mas não já tão imediatas. Aliás, eu vou retirar estas caixas neste momento. O preço continua bastante bem suportado, está acima da média móvel dos 21 dias, está acima da média móvel dos 55 dias. Está a passar a nuvem de Ishimoku, aqui o Senko A, estamos a falar de estar aqui à volta dos 158,90, portanto o preço já está acima dos 159, portanto podemos ver aqui assim um novo impulso. Quando olho aqui para os indicadores de momento, a linha do MACD está muito perto de voltar a cruzar a linha neutra, depois de já ter dado aqui um sinal de possível inversão de tendência, ou inversão do momento, melhor dizendo, e portanto aqui assim a dar uma aceleração maior e portanto a podermos ver então esta tal tendência ascendente de novo, também aqui no gráfico diário, com o RSI acima da linha de 50, ainda longe mais uma vez de terreno de sobrecompra, portanto a dar espaço a isto continuar. Vamos ver quando é que os responsáveis cambiais entram, a partir desta linha, diria eu, quando o mercado neste momento se encontra nos 159 até aqui aos 160,50, 160,40, é de facto uma área onde os mercados têm vindo a parar e onde houve mesmo a intervenção, a última intervenção maior. Portanto, vamos ver o que é que pode acontecer. Mais uma vez, a isso acontecer, vamos ter provavelmente estes níveis que vimos aqui assim nos mínimos anteriores, com exceção de que se o Tesouro norte-americano desta vez também entrar, digamos, nesta intervenção, aí podemos ver o preço a vir mais longe, quem sabe aqui a níveis de 152, mas nada dá neste momento a indicar que isso vá suceder. Para terminar, e aqui com o gráfico a 4 horas, o que nós temos é, de facto, aqui já temos uma oscilação diferente, temos um momento muito forte por parte do MACD a dar forte esta tendência ascendente, sem dúvida nenhuma, mas o RSI já nos dá a possibilidade de vermos aqui uma correção, porque já está a entrar e muito perto, aqui em cima, da zona de sobrecompra. Portanto, aqui a podermos ver alguma correção. Essa correção, para já, poderá vir através de algum tempo, portanto, fazendo isto. Aqui o preço neste momento está acima das médias móveis 200, 21 e 55, neste gráfico a 4 horas. O suporte de mais curto prazo, mais forte, encontra-se nesta área, mais uma vez, os tais 157,25 a 157,70. Esta é a área de mais forte suporte, aqui com alguma correção que possa vir, nomeadamente com algum receio ou alguma chamada de preço por parte do Banco do Japão, em que leva os mercados a recuar nestes fortes ganhos, ou numa situação, que também é possível, de um apaziguamento das tensões no Médio Oriente, e com o dólar a recuar e a poder, portanto, fornecer força ao iene para registar aqui uma pequena correção. Tirando isso, aqui vamos também ter a tal tendência ascendente. O preço está aqui entre os 159 e 159,50, esta área acima destes 159,50, e portanto aqui mais perto dos 160 é que vamos ter de novo a forte possibilidade de vermos então uma intervenção cambial de novo por parte dos responsáveis cambiais do Japão. Aparentemente poderemos, e esse é o meu cenário base, estas tendências ascendentes do dólar-iene, espera por intervenções de cambiais em que o preço volta a recuar e provavelmente depois a fazermos todo este caminho, entretanto, de novo, até que alguma coisa de facto estrutural aconteça. Bom, mas isto é a forma de eu ver o mercado, a forma de eu interpretar os dados e os gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá daqui a 8 dias para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!